Boa tarde, meu nome é Pedro Souza e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as fake news. Por que nós vamos ter que conversar sobre as fake news? Importante destacar que nós estamos vivendo a pior tragédia dos últimos tempos que o Rio Grande do Sul já vivenciou. Uma enchente sem paralelo na história. Para ter uma ideia, nós passamos da cota de 5 metros e a última grande enchente, que foi a pior das enchentes já vivenciadas aqui em Porto Alegre, a cota não passou de 4 metros e 30. Então, para vocês terem noção da gravidade, quase que 80%, quase 90% do estado do Rio Grande do Sul, dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, estão com algum efeito dessa catástrofe que nós estamos vivenciando. Mas é óbvio que nós poderíamos, no mínimo, ter remediado muito mais sobre isso daí. Basta dizer que nós tínhamos um ministro do Meio Ambiente, o senhor Ricardo Salles, do governo desastroso do Bolsonaro, que, em vez de proteger o meio ambiente, ele pregava a destruição. Ele mesmo, numa reunião na frente do Bolsonaro, disse que era importante aproveitar a pandemia da Covid para passar a boiada. E isso daí está registrado em vídeos para todo brasileiro ver. O fato é que, graças àquele desgoverno ali, muito do que nós podíamos ter remediado não foi feito. É óbvio que não foi culpa só daquele governo desastroso. Teve muitas outras mãos e muitos outros culpados também sobre isso daí, inclusive de outros partidos, inclusive de partidos de esquerda também. Mas é inegável a responsabilidade dos partidos de direita sobre essa tragédia. Mas pior do que isso é nós estar lutando de mãos dadas, apartidariamente falando, entre partidos, pessoas de origem humilde, ricos, pessoas de direita e de esquerda, e ver uma claque sem responsabilidade, gerando mentiras e às vezes pegando pequenas verdades e fantasiando com uma violenta de uma mentira. E isso beneficia quem, essas mentiras? Se nós formos analisar boa parte das mentiras que estão sendo geradas durante essa crise que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul, aliás, se nós formos analisar boa parte das fake news e mentiras que têm aparecido no Brasil nos últimos tempos e no mundo inteiro, elas geralmente são beneficiárias a um grupo político de visão bastante singular. Um grupo político conservador, reacionário, de direita à extrema direita. É óbvio que tem muita da direita, a direita progressista, a direita com até liberais também, mas que tem uma visão de compromisso com os fatos, com a realidade. Mas a extrema direita, que contamina e pega alguns aproveitadores da direita, da centro-direita, ela gera uma quantidade enorme de mentiras e desinformações e joga nas redes sociais junto com gravuras, junto com charges, junto com piadas, junto com manipulações de inteligência artificial. Por que isso daí? Porque é muito bom para ela. Um presidente, uma pessoa como o Jair Messias Bolsonaro, que passou mais de 30 anos no Congresso Nacional não fazendo nada de bom, nada de produtivo, ele somente chegou na presidência por desinformação, por mentira e por pequenas verdades incrustadas à mentira. Alguém pode dizer, mas ele levou uma facada. Eu não vou entrar no mérito da facada. Basta dizer que o excesso de ódio nas redes sociais que ele destilou também pode ter gerado isso daí contra ele mesmo. E não estou aqui passando pano também para erros.
É óbvio que a extrema esquerda, aquela esquerda que não tem representação nenhuma política, que não tem compromisso nenhum com a verdade, ela é muito, 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 ela anda de mãos dadas com a extrema direita. O problema, gente, é que a extrema esquerda não está no poder. Ela não tem cargo político. Muito dificilmente ela elege um vereador aqui ou acolá. Agora, a extrema-direita, ela tá sim, ela se incrustou no poder, ela se incrustou na Câmara dos Deputados, ela se incrustou nas câmaras legislativas e de vereadores pelo Brasil afora, e ela, infelizmente, chegou, inclusive, a eleger um presidente da República. Um cara irresponsável, um cara que não tinha preparo nenhum, um cara que destila ódio, que era execrado no Brasil e no mundo afora, a não ser pelas párias da qual ele é parceiro. Bolsonaro só tem eco com o presidente Orbán. Bolsonaro tem eco com Milei, com Trump. Bolsonaro só tem eco com as párias internacional. E aí, infelizmente, a nossa responsabilidade da imprensa, ela às vezes tenta criar um paralelo. Ela acaba pegando um presidente sério, um presidente estadista como o presidente Lula, que é capaz de conversar com um ditador, mas com todos os presidentes eleitos. Porque ele é pragmático e defende a história, defende a necessidade e o costume brasileiro, que é de conversar com todos. Aí ela quer traçar um paralelo com o seu Bolsonaro, que é um cara, que é uma pária, que é um cara que não tem responsabilidade, é um cara que conquistou uma pequena e ruidosa porção de pessoas, são seguidores que são radicais, que inclusive foram em Brasília, destruíram a cidade de Brasília, destruíram um patrimônio inestimável da história do Brasil para sustentar mentiras. Eram orientados, porque graças a Deus aquela criatura já partiu desse plano, é triste dizer assim, mas é verdade, um cara que foi foragido do Brasil, um tal de Olavo de Carvalho, que foi lá morar nos Estados Unidos e de lá destilava mentiras. E seguem as piores poentes que a imprensa produziu, como o seu esse jornalista que foram da ditadura, que andavam bem na ditadura, que fechavam o olho para os assassinatos, para os sumiços. Então, essa extrema direita, fundamentada pelo Bolsonaro, tinha bastante eco. E para piorar a situação, essa turma, ela gera uma quantidade enorme de mentiras e fake news. É importante vocês verificar, não estou dizendo que a extrema esquerda também não cria essas mentiras. Só que o problema é que a extrema esquerda gera essa mentira muitas vezes em resposta às mentiras, o excedente enorme de mentira da extrema direita. E mesmo assim, ela não consegue eleger, porque se vocês verem, os partidos de extrema esquerda não elegem representantes do Brasil. A esquerda que elege representante do Brasil é PT, PCdoB, Rede e eventualmente um ou dois partidos que são representados, inclusive o PSOL, que migrou da extrema esquerda para uma centro-esquerda, que é a tendência. Agora, se nós for analisar, o PDT também, inclusive, que digamos assim, junto com o PT, são os dois primordiais ali da redemocratização no Brasil. Agora, a extrema-direita, com esse PSL, com o PL, que eles sequestraram o PL, que de liberal não tem nada, com esse partido novo, que de novo também não tem nada, porque as ideias são extremamente ultrapassadas. Na verdade, o novo parece mais os herdeiros dos escravocratas do tempo do Império.
sabe? Então, assim, ó, não dá. Nós temos que coibir essa quantidade enorme de fake news, que a extrema-direita, que essa claque, que hoje eu defino como uma claque bolsonarista, fica pregando, fica repassando nas redes sociais. Se vocês verem, a cada 10 fake news, 9 são para beneficiar as posições bolsonaristas nas redes sociais. E isso daí não dá mais. O Brasil não aguenta mais essa raiva, esse ódio, essa bilis que essa raça está colocando nas internet. É óbvio que os bolsonaristas vão odiar esse vídeo que eu estou colocando, vão reclamar, vão publicar comentáriozinho, mas o fato é que boa parte, quase que a totalidade das mentiras e fake news e das pequenas verdades inseridas em umas grandes mentiras disparadas na internet são feitas por bolsonaristas e por interesses bolsonaristas, que são especuladores, que são belicosos, que são violentos, que são conservadores ao absurdo de querer eliminar pensamentos que divergem deles. Isso não dá mais. O Brasil não aguenta mais. O mundo não aguenta mais. E eu digo tranquilamente, é uma pequena população, uma pequena parte, mas que infelizmente tem dinheiro e é ruidosa. Basta se perguntar o que o Bolsonaro fez com 17 milhões de reais que foi doado para ele, fora o salário enorme que ele ganha lá no Partido Liberal, do dinheiro público de campanha, da qual ele nem tem condição de ser eleito pelos próximos 8 anos. Para que esse dinheiro está sendo utilizado? Não estou nem questionando as questões todas pendentes que envolvem a família Bolsonaro, que são a questão de porcentagem de tirada de assessoria, que são a questão de joias que apareceram nas mãos dele, e outras questões mais. De toda uma família, que quase toda a família, com exceção do mais novo, e a menina, toda a família incrustada na política. Inclusive está tentando botar a atual esposa dele, que é a terceira ou a quarta esposa do Bolsonaro. Então, assim, ó, tem que acabar. Essas fake news tem que acabar. Nós temos que denunciar. As forças políticas têm que combater essa raiva, esse ódio que a direita e uma parte da direita, mas a extrema-direita financia e coloca na internet. E com isso, claro que nós vamos conseguir também combater as mentiras quando a extrema-esquerda também importa. Mas é imperativo combater, porque essa extrema-direita é muito bem financiada, é muito bem organizada, e ela tem interesse muito forte, e ela já inclusive chegou na presidência da República, inclusive ela já tem seus tentáculos dentro do judiciário, e ela tem uma parte muito grande no nosso legislativo. Nós temos que chamar para a responsabilidade. Essas pessoas têm que serem julgadas. As pessoas que destruíram Brasília nem foram totalmente julgadas ainda, os mentores nem foram presos ainda. A própria família Bolsonaro tem muito na justiça para responder. E os apoiadores também, como o seu juiz Moro, o seu Dallagnol, e toda essa raça tem muita coisa para responder ainda também. Tá? Mas vamos combater as fake news. Nós temos que, as pessoas que realmente têm compromisso com o Brasil, os que realmente amam o Brasil, amam a família brasileira, que são patriotas, que acreditam e temem a Deus, tem sim que combater essas fake news dessa claque que somente pensa em si, somente pensa em tirar proveito do Brasil. Meu nome é Pedro Souza e vamos refletir sobre minhas palavras. Um bom dia e vamos adiante.